Erros de todos os tamanhos, tipos, seitas e sexos, erros e heresias do começo ao fim que enganaram alguns homens, não dos piores, e o fizeram pensar que tudo antes não era nada em comparação à conclusão atual. Um grande sinal. Eles não sentiram isso, não ficaram preocupados com isso, como se os homens entrassem em um campo e vendo algumas ervas daninhas vermelhas e berbigão entre o milho afirmassem instantaneamente que não há milho lá, mas todas as ervas daninhas e que era muito melhor que a sede fosse derrubada em todo o campo aberto aos javalis da floresta, mas a colheita um dia mostrará a verdade dessas coisas. Mas para que essas apreensões não prevaleçam muito para vilepiar e atenuar a misericórdia de Deus, restaurando-nos a pureza e a liberdade do Evangelho, permita-me em poucas palavras expor o perigo dessa apostasia, do qual o beneplácito de Deus nos libertou. Vou exemplificar apenas em algumas coisas. Observe então, primeiro, que os erros queridos dos últimos anos foram todos eles pedra da velha Babel, fechando e se unindo com aquele tremendo tecido que o homem do pecado erigiu para desnotar Jesus Cristo saiu do ventre daquele cavalo de Troia, aquela máquina fatal que foi armada para atrair a cidade de Deus. Eram erros papistas tais como aquela apostasia que só deve ser encarnada como o grande estado adverso do reino do Senhor Jesus Cristo, para um homem ser desordenado em estado civil, sim, muitas vezes através de turbulências para quebrar a paz, não é nada para uma combinação secreta com algum inimigo formidável para a total supervisão dele. Erros, negligência e descuidados podem gerar bastante perturbação em indivíduos dispersos para o povo de Deus, mas aqueles que tendem a uma paz e associação, tendendo a uma subversão total do estado sagrado, são muito mais perigosos. Agora, tais foram as inovações dos últimos hierarquistas no culto, suas pinturas, cruzes, crucifixos, reverência, trêmulo, altares, ciclo, órgãos, hinos, ladainhas, grandes imagens, capas, paramentos, o que eram senão vermes romanos. Um vestido italiano para nossa devoção, recorrer à conformidade com aquele inimigo do Senhor Jesus. Na doutrina, a divindade do episcopado, confissão articular, livre-arbítrio, predestinação na fé, sim, obras previstas, o limbo dos pais, justificação pelas obras, queda da graça, autoridade de uma igreja que ninguém sabia o que era, canônica, obediência, santidade das igrejas, de coisas assim inumeráveis, o que eram eles senão ajuda a Santa Clara para fazer todos os nossos artigos de religião falarem bem católicos romanos? Como seu velho pai de Roma refrescou seu espírito ao ver carruagens como aquela fornecida para trazer a Inglaterra novamente para ele. Esse fechamento com o papado foi o aguilhão dos erros daqueles dias que causavam desfingamento, senão morte no pote episcopal. Segundo, eles foram o que varreram as cinzas dos antigos dignos, cujos Espíritos de Deus despertou para reformar a sua igreja, e os tornou desprezíveis diante de todos, especialmente dos da Inglaterra, a maioria dos quais morreu ao dar seu testemunho contra a ficção cega da presença real e aquela abominável blasfêmia da casa maldita. Em especial, como a Inglaterra, até então chamada de burro, virou macaco para o Papa, tendo montado um palco e fornecido tudo o que era necessário para um sacrifício incruento, pronto para estabelecer a abominação de uma desolação e fechar com Deus? Quem tem toda a sua devoção peculiar em Roma? Terceiro, eles estavam na gestão de homens que tinham diversas qualificações perigosas e perniciosas, como, primeiro, uma falsa reputação de aprendizado, digo uma reputação falsa para a maior parte, especialmente dos maiores, e, no entanto, aproveitando-se da sua estimar vulgar, desnudando-se como se nunca tivesse monopólio do pesar dela, embora eu suponha que o mundo nunca foi enganado por pretendentes mais vazios, especialmente no que diz respeito a qualquer conhecimento sólido em divindade ou antiguidade, mas, no entanto, suas grandes preferências lhe deram uma grande reputação de grandes merecimentos, o suficiente para cegar os olhos dos pobres mortais que os adoravam à distância e para persuadi-los de que tudo que não era apenas lei, mas também evangelho, que eles abordaram, e isso tornou a infecção perigosa.
Segundo, um grande ódio à piedade no poder dela, ou qualquer coisa além de uma forma em quem quer que seja encontrada assim. Quantas denominações odiosas foram inventadas para a profissão nua para torná-la desprezível, especialmente no exercício de sua jurisdição, trovejando suas censuras contra toda aparência de zelo, e fechando com todas as impiedades profanas, pois era um homem bêbado, um praguejante, um violador do sábado, uma pessoa injusta, impura. Então ele não era puritano e tinha dinheiro. O céu episcopal estava aberto para todos eles. Agora, esta foi uma qualificação perigosa e destrutiva que, acredito, não é declaradamente encontrada em nenhum partido entre nós. Terceiro, o que era o pior de tudo, eles haviam centrado em seus seios uma profundidade insondável de poder civil e eclesiástico para carimbar seus erros apostólicos com autoridade, dando-lhes não apenas o semblante de grandeza, mas a força do poder, iniciando violentamente a obediência. E para mim a espada do erro nunca corta perigosamente, a não ser quando manejada com tal mão. Disso estou certo, que erros em tais não são recuperáveis sem o maior perigo do estado civil. Que agora rogo-vos seja consideradas estas e outras coisas semelhantes, especialmente a forte combinação que havia em todo o mundo papal para seduzir esta pobre nação, que eu não diga como esta taça foi derramada sobre o próprio trono, e então vamos todos ficar envergonhados e confundidos em nós mesmos, que devemos subestimar e desprezar a livre misericórdia de Deus ao quebrar tal armadilha e colocar o Evangelho em liberdade na Inglaterra. Minha intenção era, tendo antes afirmado essa restauração de Jerusalém para o beneplácito de Deus, instigá-lo à gratidão a Ele e auto-humilhação e consideração por nossa grande indignação de tal misericórdia, mas infelizmente, até onde posso ver, dificilmente passará por uma misericórdia, e a menos que a persuasão de todo homem seja o molho de José, a bondade de Deus dificilmente será reconhecida. Mas ainda assim que todo mundo saiba, que a casa da Inglaterra saiba neste dia que estamos ingratos sobre uma dispensação de misericórdia e graça tão completa como jamais desfrutou nenhuma nação do mundo, e que sem um reconhecimento vivo disso, com nossos próprios indicamentos disso, um dia saberemos o que é ser ensinado com sarças e espinhos, subestimar o glorioso Evangelho do Senhor Jesus. Bom Deus, o que os macedônicos indefesos dariam por um prazer? Ó, esse país de Gales, ó, essa Irlanda, ó, essa França, onde devo parar? E não ofenderia ninguém, mas me dê permissão para dizer, ó, que todos e quase disse, ó, que qualquer parte do mundo tem ajuda em meios de graça com essas partes da Inglaterra que dificilmente reconhecerão qualquer misericórdia disto. O Senhor quebra o orgulho de nossos espíritos antes que Ele quebre o cajado em nossa mão e o auxílio de nossa salvação. Ó, que o pão do céu e o sangue de Cristo pode ser considerado um bom alimento, embora cada um não tenha o molho que deseja. Estou convencido de que se cada Absalão da terra, que seria um juiz para o fim de nossas diferenças, fosse entronizado, ele falou bem do povo, embora pretendesse seu próprio poder, o caso não seria muito melhor do que é. Bem, o Senhor faça a Inglaterra, faça esta honrosa audiência, faça com que todos nós saibamos estas três coisas. Primeiro, que recebemos tal bênção ao colocar em liberdade as verdades do Evangelho, como é a coroa de todas as outras misericórdias, sim, sem as quais eles não eram valiosos, sim, deveriam ser desprezados para o sucesso sem o Evangelho. Nada mais é do que uma próspera conspiração contra Jesus Cristo. Em segundo lugar, que esta misericórdia de misericórdia, este amor de amor livre e a graça de se manifestar da eterna, oculta e gratuita graça de Deus. Ele mostrou seu amor por nós porque nos amou, e por nenhuma outra razão no mundo, este povo sendo culpado de sangue e assassinato, de alma e corpo, adultério, idolatria e opressão, com um longo catálogo de pecados e iniquidades. Em terceiro lugar, que o cúmulo da rebelião contra Deus é o desprezo das misericórdias espirituais do Evangelho. Se Mardoqueu tivesse pisado sobre seus pés as vestes que lhe foram trazidas do rei, não teriam sido severamente vingados? O Rei do Céu abre os tesouros de sua sabedoria, conhecimento e bondade para nós, e nós não os desprezamos. O que eu devo dizer? Eu quase havia dito: o inferno não pune pecado maior.
o Senhor não punha o nosso cego. Ó, que possamos ser solenemente humilhados por isso hoje, antes que seja tarde demais. Terceiro uso, para descobrir para nós a liberdade daquela graça eficaz que é dispensada aos eleitos sobre e com a pregação da palavra, pois se o envio dos externos for de graça, amor imerecido, certamente a operação do Espírito sobre essa dispensação para a salvação de almas não é menos livre. Pois quem nos fez diferente dos outros, e que temos nós que não recebemos, ó, que Deus nos diga em nosso sangue, viva para que ele soprasse sobre nós quando éramos como ossos secos, mortos em delitos e pecados. Lembremos-nos, eu lhe suplico, da estrutura de nossos corações e do temperamento de nossos espíritos, nos dias em que não conhecemos a Deus e sua bondade, mas seguimos em um curso rápido de rebelião. Nenhum de vocês pode olhar para trás para quaisquer dias ou noites em particular e dizer: Ah, Senhor, que sejas tão paciente e tão cheios de tolerância para não me mandar para o inferno em tal instante. Mas, ó Senhor, para que vás mais longe e apagues as minhas iniquidades por amor de ti mesmo, quando te fiz servos quando te servi com os meus pecados. Senhor, o que direi quem é? É a graça gratuita do meu Deus. Que expressão transcendente isso, eu não sei. Quarto uso, de cautela. A Inglaterra recebeu o evangelho da mera misericórdia, que tome cuidado para não perdê-lo pela justiça. O colocador do castiçal pode removê-lo. A verdade é que não será removida a menos que seja abusado, e ai daqueles a quem as misericórdias são tomadas por serem abusadas, de quem o evangelho é removido por ser desprezado. Era melhor para os lavradores nunca terem tido a vinha do que serem mortos pelo mau uso dela. Não há mais nada para fazer bem aos que são abandonados por abandonar o Evangelho. A glória de Deus foi ultimamente em muitos graus, afastando-se do templo em nossa terra. Isso foi para o ilimitar, sim, para o monte. Se agora, ao retornar, encontrar novamente motivos para partir, não irá por etapas, mas de uma só vez, esta ilha, ou pelo menos a maior parte dela, como sugeri anteriormente, perdeu 2 vezes o Evangelho, uma vez quando as saxões arrancaram os bretões, quando se podemos acreditar. Em seu próprio triste e lamentoso historiador, eles foram entregues a toda maldade, opressão e vilania da vida, que sem dúvida foi acompanhado de desprezo pela palavra. Embora para a fé e persuasão não descobrimos que eles foram corrompidos e descobrimos que eles eram tenazes, o suficiente da disciplina antiga, como apareceu em suas seguintes oposições à tirania romana como em Beda. Em segundo lugar, foi perdido em relação à pureza e poder disso, por superstição cega e impiedade anticristã, acompanhada também de abominável lascívia, opressão e todo tipo de pecado na face do sol, de modo que primeiro a profanação operando o desprezo do Evangelho, depois a superstição introduzindo a profanação, mostraram nesta terra seu poder para a extirpação do Evangelho. Ó, que pudéssemos nos lembrar dos dias antigos, que pudéssemos considerar a bondade e severidade de Deus sobre aqueles que caíram severamente, mas para conosco bondade se continuarmos nesta bondade, pois de outra forma também nós seremos cortados. No entanto, aqui podemos observar que, embora nessas 2 vezes houvesse um abandono no meio da terra, ainda havia um 10º para retornar. Como árvore de tel e como carvalho cuja substância está nele quando eles lançam suas folhas. Assim foi a semente sagrada, a substância delas. Isaías capítulo 6, versículo 13. Como no abandono dos judeus desta nação, houve um remanescente que rapidamente criou raízes e deu frutos, tanto em sua devastação quanto na outra. Embora o vigia e o santo do céu tivessem chamados para cortar a árvore desta nação e espalhar seus ramos para quem não florescesse diante dele, mas o toco e a raiz deviam ser deixados na terra como uma faixa de ferro para que brotasse novamente. E assim, 2 vezes o Senhor veio para buscar o fruto desta videira, fazendo poucos mais do que podê-la limpar. Embora produzissem uvas bravas, mas se ela vier pela 3ª vez e não encontrar fruto, a sentença será cortá-lo, porque sobrecarrega o solo.
Agora, para evitar isso, não devo seguir todos os pecados que suplantam o evangelho que encontramos nas Escrituras Sagradas. Apenas desejo advertir você e todos nós em três coisas. Primeiro, tome cuidado de fingir ou segurando o evangelho por um encoberto ou sombra para outras coisas. Deus não terá seu evangelho feito um cavalo de perseguição para desejos carnais. Coloque não nesse nome glorioso, onde a coisa em si não é claramente planejada.